Fala galera, está começando mais um Historiando com o professor Daniel Aguiar. E hoje eu resolvi fazer essa gravação de modo um pouco diferente. Você pode perceber que eu estou sem óculos, só para dar uma variada porque os vídeos estão muito padronizados. Bem, da verdade que eu estou pensando seriamente em mudar esse fundo aqui porque eu acho que já deu. Mas na aula de hoje nós vamos falar sobre a origem da sociedade industrial e também sobre a própria Revolução Industrial, essa grande mudança nas formas de produção que ocorreu na Inglaterra, mais precisamente na Inglaterra, na Europa, lá em meados do século XVIII e perpetua-se até os dias atuais em forma contínua. Nós vamos falar sobre a origem dela, vamos falar sobre ela e vamos falar sobre muitas coisas interessantes acerca da Revolução Industrial. Primeiramente, a sociedade europeia não era mais aquela sociedade feudal. Lembra da sociedade feudal, a sociedade camponesa? Os meios de produção eram todos voltados para o campo, as pessoas estavam cada vez mais para o interior, ou seja, mais para os campos. Então, essa sociedade agora não existia. Houve uma ruptura nas formas de produção. Quando nós observamos lá por volta do século XVII, nós temos lá na Inglaterra alguns acontecimentos muito importantes que elevaram o capitalismo, que desenvolveram o capitalismo e também fizeram a burguesia ascender, ou seja, deram um up para que a burguesia, essa classe voltada para o comércio, se desenvolvesse de modo muito interessante. São as revoluções inglesas, Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. E essas duas revoluções permitiu que o Estado estabelecesse automaticamente tratados comerciais que garantissem automaticamente a supremacia inglesa em quesitos econômicos e também o desenvolvimento automaticamente dos processos de mecanização. E todo esse processo deu origem àquilo que lá na frente nós conhecemos no século XVIII como Revolução Industrial e também fez surgir uma nova classe social chamada proletariado, que eram aqueles que trabalhavam nas indústrias em troca de um salário. Mas tudo isso precisa ser compreendido lá a partir do século XV. Lembra da dinastia Tudor? Então, essa dinastia Tudor, a era Tudor, que vai de Henrique VII, Henrique VIII e Elizabeth I, então, essa dinastia lá do século XV até o século XVII, ela fez com que a burguesia enriquecesse grandiosamente. Como assim? Houve o grande desenvolvimento das manufaturas. O que eram manufaturas? Eram todos os produtos feitos à mãos pelos artesãos em suas oficinas, particulares ou em grupo, mas havia muito esses produtos manufatureiros. Então, essas manufaturas, as políticas mercantilistas, a produção da lã, a pirataria, o investimento nas frotas navais, como Elizabeth I fez de modo muito intenso, fez com que a Inglaterra alcançasse um poder muito interessante. Quando nós começamos a observar, principalmente, a política de cercamentos lá no final do século XVI, o que aconteceu com a política de cercamentos? As terras que pertenciam aos camponeses, essas terras foram desapropriadas, ou seja, os camponeses foram obrigados a sair dessa terra e ceder essas terras para a criação de ovelhas, ou seja, várias cercas foram colocadas por esses cercamentos, lotes foram estabelecidos e aquela prática de agricultura camponesa foi deixada de lado e eles passaram a criar ovelhas. Por quê? Porque a ovelha possui a matéria-prima, produz a matéria-prima para a confecção do tecido. E as primeiras indústrias a surgirem foram as indústrias voltadas para a área têxtil. Então, automaticamente, tendo a matéria-prima, temos como enriquecer enviando os recursos para as indústrias e elas vão acabar comprando de nós, produzindo, então vai virar um ciclo, isso vai gerar muito a economia. Então, essas terras que eram de uso comum, elas agora, que pertenciam aos camponeses, estavam sendo substituídas por criação de ovelhas. Então formou-se naquele período uma grande classe voltada para essa política de cercamentos e para a criação de ovelhas, acelerando o processo, e essa lei de cercamentos foi fixada no século XVIII como sendo algo extremamente instituído. Então nós temos ali agora o desenvolvimento dentro da própria Inglaterra, ou seja, isso foi gerando também conflitos, ou seja, conflitos políticos, e esses conflitos podem ser muito bem observados com a dinastia dos Stuarts, lá por volta do século XVII, por volta do século XVIII, século XVII a século XVIII.
XVIII, onde uma parte da burguesia estava muito chateada com os privilégios concedidos às companhias de comércio, protegidas pela coroa inglesa, que defendia mais precisamente um governo oligárquico, ou seja, onde poucos tinham o poder e era muito autoritário, e que iriam que eles não intervissem diretamente na economia. Por quê? Porque o governo intervia diretamente na economia e isso afetava muito as relações comerciais e até mesmo as questões de lucro por conta daqueles que estavam trabalhando nos campos. Outro detalhe, com a política de cercamento, os camponeses que estavam no campo não eram mais camponeses, eles estavam agora fora, sem terra, em consequência da política de cercamento, e passaram a fazer o quê? Manifestações, agitações, revoltas por toda a Inglaterra em busca de um reconhecimento. Outro detalhe, não só houve a política de cercamento, mas essa lei de cercamentos para a criação de ovelhas fazia com que as ovelhas precisassem se alimentar. E como as ovelhas precisavam se alimentar, se elas comessem tudo que estava no campo e não teria tempo de repor, ou seja, replantar, então isso geraria a falta de alimento para as ovelhas, então eles criaram a seguinte estratégia. Bom, vamos modernizar a agricultura e passaram a criar um sistema chamado Sistema dos Três Campos. O que era o Sistema de Três Campos? Bom, esse Sistema de Três Campos foi implantado, que era uma alternativa de cultivo de cereais, de tubérculos e gramíneas para que as ovelhas tivessem sempre alimento. E isso não desgastasse o solo de modo que se tornasse, escasso. Então, com as ovelhas tendo alimento, tendo comida, automaticamente esterco seria produzido, então isso geraria um ciclo. Então teríamos esterco, terra adubada, gramínea surgindo, as ovelhas comendo, a lã sendo produzida e aquele ciclo sendo manifestado. Então qual era a ideia? Era diversificar. Durante um período, aquele território era um território onde se plantava gramíneas, depois cereais, depois tubérculos. Vivia-se o ciclo, não cansava o solo e gerava uma produção muito grande. Claro que isso aí é reconhecido como um processo de modernização da agricultura, porque os campos ingleses passaram a ter dois efeitos principais. Primeiramente, aumentou a produção agrícola necessária para alimentar a população, necessária para alimentar também as ovelhas, estava muito em crescimento e também houve a expulsão dos camponeses de suas terras, ou seja, a ruína dos camponeses. O grupo dos camponeses basicamente chegou a um estágio de declínio, porque muitos deles não tinham para onde ir, não conseguiam competir com a moderna agricultura, das propriedades vizinhas, então se tornava uma situação de escassez. E a política de cercamento, voltando a dizer, fez surgir uma nova força de trabalho muito numerosa, que era a classe que trabalhava nas indústrias, era uma classe mais barata, essa classe dos proletários, também chamado de operários. Então essa sociedade pré-revolução industrial era uma sociedade que estava dando os primeiros passos. Lembrando que toda a produção era uma produção artesanal, manual. Até hoje nós temos grupos que fazem artesanatos, ou seja, utilizam as mãos para confeccionar produtos e eles vendem. Então, quem trabalha com artesanato é chamado de artesão. E os artesãos, eles eram donos dos próprios instrumentos de trabalho, da própria força de trabalho. Conhecia toda a fase da produção e conhecia mais precisamente a mercadoria, porque era ele que confeccionava. E essa produção era caseira, dependia da força de vontade dele, era feita em suas oficinas, era feita ao seu tempo, ou seja, era algo doméstico, era algo do lar. Assim como alguém faz salgado, alguém faz bolo, então uma coisa você poderia observar ali que não era uma produção volumosa, porque é para a sua própria subsistência. E isso era chamado de manufatura. Lembrando que essa manufatura, que era o produto feito à mão, onde nas próprias oficinas, em suas próprias casas, individualmente ou em grupos, pessoas se organizavam em galpões para controlar a produção. Era um sistema muito restrito. Essa manufatura, ela era dividida em etapas, cada um realizava o trabalho, mas era algo muito restrito. Ou seja, eu imagino você sendo um construtor de redes, sabe? Aquele homem que confecciona rede de pesca, tarrafa. Então, quantas redes você faz em uma semana?
Pega agora numa era industrial, mecanizada, não há como se comparar. Então, o processo é lento, o processo é de acordo com o tempo e a capacidade, a força de vontade, a disponibilidade do artesão. Então, nós não temos uma amplitude. A sociedade, ela ficava naquele período ainda inicial, no período artesanal da produção manufatureira. Mesmo assim, a manufatura, o artesão, ele, a partir de um momento, deixa de ser dono dos instrumentos de local de trabalho e passa a oferecer o seu trabalho, a sua força de trabalho em troca de um salário. Então não é mais artesão, se torna um proletário porque ele passa a trabalhar no lugar chamado indústria. Quando ele passa a trabalhar na indústria, ele não é dono do seu trabalho. Repito, ele chega lá, bate na porta, como hoje, deixa o currículo e diz: eu quero trabalhar aqui. O que você sabe fazer? Bom, eu sei soldar, eu sei jogar carvão na máquina, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, apertar parafuso, não importa. Você era direcionado, vendia sua força de trabalho, aquilo que para Karl Marx, na interpretação da sociedade capitalista, é chamada de mais-valia, ou seja, a minha força de trabalho, eu vendo a minha força de trabalho por um salário, então eu deixo de ser um artesão, eu deixo de ser um camponês e passo a ser um proletário ou um operário, porque eu passo a operar máquinas, ou seja, surge a indústria. Quando surge a indústria, volto a dizer, a indústria ela era, a princípio, a indústria têxtil, que fabricava tecido, a máquina que produzia tecido. A máquina que confecciona o tecido é chamado de tear. Nós temos o tear, aquele tear primitivo, sabe? Aquele tear manual, onde as mulheres faziam assim, iam alinhando aquele monte de linhas e ia fazendo aqueles tecidos, aqueles panos. Só que a partir do século XVIII surge a manufatura, que aos poucos vai substituindo o processo manufatureiro. Ou seja, a maquinofatura surge substituindo a manufatura. Os produtos feitos à mãos agora passam a ser produzidos por máquina. Maquinofatura, todo o faturamento era feito por intermédio de máquinas. E essa produção se torna uma produção automatizada. O trabalhador fica encarregado de alimentar a máquina. Ou seja, se é um tear elétrico, se é um tear a motor, eu tenho que alimentar aquele motor, eu tenho que verificar, eu tenho que controlar a velocidade, eu tenho que cuidar daquela máquina, eu tenho que gerar muito mais produto. Ou seja, eu sou basicamente o controlador da máquina, mas eu preciso também ser controlado por ela para que a produção seja efetivamente garantida. Cada divisão de tarefas era dada ao operário, ou seja, o operário, já na Revolução Industrial, já nessa sociedade industrial, era diferente da artesanal. Por quê? No artesanal, eu fabrico o sapato, a sola, o cadarço, eu faço tudo, eu costuro e entrego pronto. É como se fosse um alfaiate, uma costureira. Você dá o pano, dá o tecido e ela te dá tudo pronto. Já na sociedade maquinofatureira, na sociedade industrial, a coisa é diferente. Por quê? Porque o operário só conhece uma fase do trabalho. Como assim? O trabalho agora é monótono, o trabalho agora é repetitivo, ele fica na mesma coisa, poucos têm chance de ascensão. Quer entender isso? Temos um filme clássico que retrata muito bem a sociedade industrial. Os Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Todos aqui conhecem. Qual é o trabalho de Charlie Chaplin naquela indústria? Fica lá, ó, apertando porca o dia inteiro. Trabalho repetitivo, cansativo, enfadonho, e lá está ele fazendo aquele mesmo trabalho. Então, o trabalho agora era repetitivo, ele dominava apenas uma etapa da produção no qual ele era encarregado. Se eu sou de uma indústria agora que fabrica sapato, eu sou um indivíduo que coloca o cadastro. Coloco cadastro até o final da minha vida, era o emprego ou até onde eu puder me manter dentro daquela sociedade. Bem da verdade que os donos das indústrias, eles eram, sabe, pessoas super importantes e para eles o objetivo maior era o lucro, era o retorno. Não importa o quanto você trabalhe, não importa a sua condição. Problema, baixos investimentos e grande rentabilidade. Ou seja, eles queriam lucrar muito em menos tempo e isso era o resultado de uma sociedade industrial.
Então, ali está instituída agora a burguesia. Quem era a burguesia? Era dona dos meios de produção, das indústrias, das máquinas, dos comércios, das redes de transporte, dos bancos, de tudo isso. E do outro lado nós temos a classe chamada operárias, também chamado de proletários, que viviam de um salário que recebiam dos capitalistas, ou seja, recebia da burguesia, recebia do industrial. Dentro dessa sociedade industrial, nós temos uma forma de organização. Como assim? A organização da sociedade fabril, ela se dá porque o operário perde autonomia pelo seu trabalho. O operário perde autonomia pelo seu tempo. O operário agora ele é condicionado ao tempo das fábricas. Por quê? Quando ele era da oficina, como artesão, ele produzia no seu tempo. Mas agora ele tem hora para chegar, ele tem hora para sair, ele tem cota para alcançar, meta estabelecida pelo burguês. Então, ele vive em função do relógio. A produção está cada vez mais intensa, dinâmica. Observa, volto a dizer, no filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, o camarada não tem tempo nem de ir no banheiro, muito menos de almoçar. Ele vive num ritmo muito complicado. E esse ritmo acelerado de produção foi ganhando força, principalmente com a utilização do motor a vapor. Surge o navio a vapor, surge a locomotiva a vapor, surgem máquinas a vapor. Para você observar, em 1825 nós temos a comunicação que também foi encurtando o tempo, o gasto, em viagem foi diminuído, permitiu-se transportar um volume cada vez maior em pouco tempo de mercadoria, então isso demandava muita agilidade, ou seja, tempo é dinheiro. Ali surge essa expressão que até hoje é perpetuada em nossos dias. Bom, diante de todas essas transformações que eu acabei de citar, nós temos agora, definitivamente, aquilo que chamamos de Revolução Industrial. Como assim? A sociedade está transformada. Formou-se um mercado mundial e após as investidas ultramarinas da Era Tudor, de Elizabeth I, o contato com vários povos, do século XV ao século XVI, nós temos agora os séculos seguintes sendo marcados por uma grande transformação, onde a Inglaterra ela era dona de todo o comércio daquela época. Ou seja, ela dominava o comércio durante esse período pós-século, final do século XVII, início do século XVIII, lucrando grandiosamente. Ou seja, o comércio agora ele alcança uma proporção mundial de tecido, na produção de algodão, que era o principal produto, que estimulava cada vez mais a produção, a criação de ovelhas, que estimulava cada vez mais os ingleses a investir na produção têxtil, e isso era apenas para o início daquilo que conhecemos como Revolução Industrial. Surgem as fábricas, e as fábricas vão surgir em vários pontos daquela sociedade europeia, deixando de lado toda aquela característica de uma sociedade feudal que foi sumindo aquela sociedade camponesa, e um novo modelo de vida passou a surgir, marcada pela produção em grande escala, a produção repetitiva, a expansão das cidades, a divisão da sociedade, a divisão de trabalho, as fábricas que foram espalhadas por vários cantos, como eu falei, que foi atraindo vários trabalhadores da área rural, e a partir daí um fenômeno chamado êxodo rural ele está se manifestando, ele ocorre. O que é êxodo? É uma palavra que se refere à saída do povo hebreu do Egito, e a palavra êxodo quer dizer saída. Então o êxodo rural fala do pessoal que saía da área rural e ia automaticamente para onde? Para as cidades. Bom, durante esse período da Revolução Industrial, como eu disse anteriormente, a Inglaterra lidera todo esse processo. Havia uma grande concorrência para a dominação do comércio, para vender adquirir produtos mais baratos e melhores e vender caro, lucrando grandiosamente. E durante todo esse período, nós temos a Inglaterra se destacando. A produção têxtil era facilitada porque na própria Inglaterra havia matéria-prima, havia espaço e também haviam, além das máquinas, o carvão mineral e havia também o ferro. Com o ferro você fazia a máquina, com o carvão mineral você abastecia a máquina e gerava aquele motor. Quem lembra daquele filme Titanic? Eu creio que você lembra. Não tem na parte que Jack desce e vai lá embaixo, você encontra aqueles de motores sendo alimentados? Com que eles alimentavam? Com o carvão. Por quê? O carvão era colocado dentro daquelas estufas e aquele carvão ia acendendo, a fumaça ia querendo sair, ela era canalizada para as hélices e gerava
aquelas hélices gerava aqueles dínamos e ia também produzindo energia para aquele grande navio. Então, nós temos ali na Inglaterra ela liderando a Revolução Industrial, porque ela possuía as matérias-primas, carvão mineral e também o ferro. Lembrando que lá, a partir do metade do século XIX, a indústria inglesa estava mecanizada por completo. O transporte estava mecanizado, as exportações eram cada vez maiores. Nós temos o Porto de Londres sendo o porto mais movimentado do mundo durante metade do século XIX, transitando para o século XX. E nesse mesmo período de Revolução Industrial e de avanços, nós temos muitas transformações porque a Revolução Industrial foi chegando na África, foi chegando na Ásia, na América do Norte. Quando eu falo na África, não é numa totalidade. Eu falo em áreas bem restritas. Lembrando que com a produção de ferro, com a matéria-prima, o ferro e o carvão, e para facilitar o transporte foi desenvolvido o que? Uma nova forma de comunicação de uma área, de uma região para outra, que não era só um navio a motor, haviam as locomotivas. Só que todo mundo sabe que locomotiva não anda em chão, locomotiva não anda em asfalto, locomotiva anda em estradas de ferro. Então, em 1825 foi construída a primeira estrada de ferro, claro, na Inglaterra, que ligava desde a área litoral até uma cidade chamada de Durham. Então, durante esse período, a Inglaterra possuía toda essa comunicação que respondia às necessidades de transporte barato, em percurso rápido, em grande quantidade. Ou seja, era algo lucrativo e era algo muito econômico. E essas estradas que a princípio eram para levar produtos de um lado para o outro, passou agora a ser utilizado como meio de transporte, ou seja, encontramos ali o crescimento da indústria. A locomotiva foi um fator muito importante porque foi gerando cada vez mais a ligação de uma área para outra. Bom, aquela sociedade rural já não existe. Houve agora o êxodo rural. O êxodo rural saíam dos campos e iam para as cidades. Quando eles iam para as cidades, eles passaram a viver perto das indústrias. Porque hoje morar no centro é luxo, morar no centro é ostentação, morar no centro é sinônimo de poder. Durante a Revolução Industrial, morar no centro era necessidade, porque eu tinha que morar perto da minha fábrica, perto do meu trabalho. Então, morar nas cidades significou força de trabalho, vontade. Quando os homens viviam nos campos, as manias, os costumes, os hábitos eram uns. Quando foram para as cidades, as tradições, os métodos eram completamente diferentes, porque a sociedade estava totalmente efervescente. Era uma sociedade diferente. E quando eles foram para as cidades, eles passaram a trabalhar de modo muito complexo. Volto a dizer, no campo era light. Por mais explorado que fosse pelo senhor feudal, eu acho que nesse período ele tinha saudade da época em que ele vivia durante aquele regime camponês. Por quê? Porque agora nas cidades ele era condicionado pelo tempo. Lembra que eu falei do relógio? Eles trabalhavam nas fábricas em jornadas de 14 a 16 horas por dia. Não tinha férias, não tinha folga, não tinha direitos, nenhum benefícios, ou seja, não havia nenhum direito trabalhista. Meu patrão, eu quebrei a mão, azar é teu, fora, próximo, a fila era grande. Ah, mas eu engravidei, porque mulheres e crianças eram chamados também para trabalhar nas indústrias, porque era uma mão de obra mais barata. Criança, mulheres, pagavam-se menos para ela, então era muito lucrativo para os industriais. Se ela engravidou, o problema é dela. Ninguém mandou ela engravidar. Então ela tinha que ir embora, ficava literalmente desempregada e agora ela era substituída por uma outra pessoa. Então, nas cidades, as coisas eram muito diferentes. Todos os trabalhadores eram literalmente condicionados àquilo que nós conhecemos como relógio, como tempo. A própria máquina estabelecia tempo. A própria máquina, ela exigia do homem habilidade para que os seus movimentos fossem bem administrados, controlava tudo, principalmente a vida do indivíduo. Nas cidades, com o aglomerado de pessoas que moravam ali perto das indústrias, foram surgindo as vilas, vilas operárias, locais perto das indústrias, e esses locais, como eram feitos de modo improvisados, eram locais que não possuíam saneamento básico, não possuíam habitações dignas para um indivíduo, para um ser humano. Então eram locais, sabe, onde a situação não era muito boa. Surgiram bairros, cortiços, ruas vielas que eram
sabe? Sinuosas, estreitas, sujas, não havia saneamento básico, como eu disse, o esgoto era o céu aberto, os banheiros eram considerados banheiros públicos porque ficavam fora da cidade, e eram fora das casas, perdão, era uma coisa muito complicada, e isso possibilitou o desenvolvimento de algumas doenças durante aquele período. Além do mais, devido às chaminés das indústrias que trabalhavam ininterruptamente, nós temos uma grande poluição do ar, uma grande poluição sonora também que atingia muitos trabalhadores dentro das fábricas. Os cheiros exalados pelas chaminés eram cheiros terríveis de lixos sendo queimados, lixos sendo espalhados. Era uma região onde a miséria dominava muito. Bom, outro detalhe que vale a pena a gente analisar. Na indústria, mão de obra é restrita. Na indústria, mão de obra precisa ser qualificada. É como se alguém dissesse assim: temos aqui vaga para prático, salário de 20 mil reais. Quem não quer, todos querem. Porém, quem sabe trabalhar como prático? Precisamos aqui de pessoas que trabalham numa máquina, num trator, numa empilhadeira, numa mega máquina, sabe? Você precisa de mão de obra especializada. Se você não tem camponês, você está no olho da rua. Então isso trouxe um grande número de desempregos. Por quê? O número de pessoas que possuíam mão de obra aperfeiçoada era restrito. O número de desempregados era grande. Então houve um processo de reações àquela Revolução Industrial. A Revolução Industrial não foi vista com bons olhos para muita gente. Por quê? Porque foi gerando um grande número de desempregados. Ou seja, as pessoas ficavam sem emprego, passando fome, na miséria. Então, o que os trabalhadores fizeram? Vamos reagir. Dois movimentos se destacam de maneira muito interessante. O primeiro movimento é chamado de ludismo, que faz referência a um trabalhador chamado Lud, que ele quebrou o TA, porque ele ficou muito chateado com o seu patrão e ele foi o primeiro a reivindicar melhorias, quebrando aquela máquina. E o movimento ludista é muito interessante porque as máquinas passaram a ser compreendidas como a causa do desemprego, da miséria durante aquele período. Então, a partir do século XIX, nós temos um grupo de trabalhadores pegando marretas, pegando, sabe, pegando ferramentas e quebrando as máquinas, isso mesmo. Tanto que o movimento ludista é conhecido como os quebradores de máquinas, ou seja, eles quebraram as máquinas literalmente. A partir daquele momento, grupos especializados em classes, voltados para classes, como sindicatos, chamados de sindicatos, mas era trade unions, eles se organizavam e buscavam interesses para as classes trabalhadoras, então trouxe um certo equilíbrio para a sociedade. Houve também um segundo movimento que foi muito mais brando, que era chamado cartismo, denominado de Carta do Povo, onde a primeira iniciativa dos trabalhadores da classe operária inglesa foi fazer um abaixo-assinado e colheram cerca de 3 milhões de assinaturas e foram entregues ao governo lá em Londres em 1837, e isso aí foi gerando também uma grande conquista para os trabalhadores. E lembrando que esses movimentos de reivindicação foram se espalhando por vários outros países. Assim como a Reforma Protestante nasce na Alemanha e vai se espalhando, nós temos também esse movimento de reivindicação espalhando-se durante muito tempo, tendo também como base a Revolução Francesa de 1789, que deu aos homens direito de buscar, sabe, melhores condições para si mesmo. Então nós temos agora o ludismo, onde os homens buscavam melhores condições nas fábricas, sabe, fortalecer também as lutas dos trabalhadores por melhores condições. Então nós temos um movimento chamado ludismo. Finalizando essa aula, a Revolução Industrial, ela é dividida em algumas fases, primeira, segunda e terceira, que também é chamada em alguns livros de história por alguns historiadores como Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial e Terceira Revolução Industrial. A Primeira Revolução Industrial é caracterizada do período onde ela ocorreu na Inglaterra lá no século XVIII e é marcado por máquinas a vapor. Lembra como eu falei? Barcos a vapor, a locomotiva, e a fonte de energia era o carvão, e a grande tecnologia também era a utilização do ferro, porque o tear era de madeira e agora nós temos o tear mecânico sendo feito de ferro. A segunda Revolução Industrial, ela vai do século XIX até o século XX.
até o final, até o início do século XX. Essa Revolução Industrial ela já se espalha por vários países, como Alemanha, França, Itália, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Japão. O Japão até hoje está num processo muito grande e acelerado de industrialização, de avanços tecnológicos, e é marcado pelas máquinas movidas a energia elétrica. Nós temos aqui no Brasil, lá no início do século XX, os bondes que eram movidos a energia elétrica. Quem aqui nunca foi num parque? Tem um brinquedo lá que é praxe, carrinho de bate-bate. Já viu como que ele é movido? Lá em cima tem uma anteninha, essa anteninha corre por um fio, a energia elétrica vai, sabe, passando por ali e vai movendo aquele carrinho. Então as máquinas eram movidas a energia elétrica. E a terceira revolução industrial é do século XX até o século XXI, até a era em que vivemos, que se espalhou pelo mundo em diferentes países, diferentes formas, aplicações, e novas formas de energia são aplicadas, trabalhadas, como energia eólica, energia solar, esse período de revolução digital, essa sociedade automatizada. Então temos a robótica, temos a informática, as indústrias químicas, e tudo isso aqui faz parte desse processo de revolução industrial contemporâneo, como a própria engenharia genética, fibra ótica, tudo isso daí, inclusive os métodos de comunicação de países com os outros, que a maioria acha que é satélite, 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 os cabos submarinos, tudo isso daí faz parte desse processo de revolução industrial. Bom, essa aqui é a aula de hoje, espero ter ajudado. Depois nós veremos com mais novos vídeos, com mais novas videoaulas. Então eu peço a vocês, muito como eu sempre peço nos outros vídeos, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, ajude a divulgar e seja muito edificado. Um forte abraço e até mais.